Agora, na aula 1.2 sobre articulação simples e dupla, vamos iniciar com a articulação simples. Primeiramente, a articulação, que seria a separação das notas, é essencial para que você possa tocar bem, musicalmente bem. É importante que uma articulação, ou seja, a separação entre as notas, seja uma clara, limpa, precisa e com uma sonoridade bonita. Outro lado importante é que um som sempre começa com ataque. Ou você começa com ataque articulado com a língua ou sem, mas sempre há um ataque para iniciar um som. E aí, ele é importantíssimo para que você tenha um som bonito, também tenha uma articulação bonita. Porque você tem que iniciar logo a nota, logo de início, o começo dela, começar bem, começar com um som bonito. Esse é o papel da articulação. Aqui não é o lugar de aprender, né? Não sei o que é isso, nunca usei o golpe de língua. Se isso for o seu caso, tem aí um exercício, né? Tem uma aula sobre, para quem nunca ouviu falar sobre o assunto, aprender a fazer o golpe de língua. Mas eu vou recapitular como é que funciona, porque é importante esse conceito para você desenvolver uma articulação. Existem dois tipos, a simples, que é simplesmente uma articulação de cada vez, que você articula o T, antes de iniciar a nota, né? T, T, T ou D, né? Tem vários tipos de articulação, ou do, T, T, vamos utilizar o T. T, 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 você sempre articula uma única sílaba para iniciar a nota. Então ela chama-se de articulação simples. E depois temos a dupla, que é para músicas mais rápidas. O conceito é que a gente precisa atacar a nota logo no começo, numa quantidade de ar suficiente para que a nota inicie e nos dê a sensação de que está separando uma nota da outra. Então o conceito fundamental é o seguinte: se a gente utilizar a palavra D, são três fases, como você pode ver no gráfico. Quando a gente está soprando, há um fluxo que vem do ar, dos pulmões, do diafragma, que vai direto para a flauta. Quando a gente utiliza a sílaba T, ela interrompe essa passagem de ar. E o ar assim se acumula atrás da língua, formando uma certa pressão de ar. O ar quer sair e não consegue, né? Quando a gente tira a língua de frente do ar, a gente volta à sua posição inicial, esse ar que se acumulou sob pressão na face da língua, mas o ar que continua vindo, ele explode sobre a flauta, criando um golpe de ar. Então você tem T, T, assim como acontece na fala, né? Então, a gente tem que desenvolver, estudar isso, para fazer essa articulação na medida certa, né? E o papel é tanto da articulação da língua, como também tem que ter um apoio do sopro, do diafragma, fazendo com que o ar saia de forma contínua. Então, o que você precisa procurar? No exercício para diário de articulação simples, ao contrário que se pensa, mas eu faço a dupla, não preciso estudar mais a simples. É importante, não precisa ser muitas horas por dia, mas estudar articulação simples é muito bom, porque você vai entender, quem não faz a articulação simples corretamente, bem, não vai fazer a dupla. A base fundamental de uma boa articulação sempre é a articulação simples, né? Então, o que você vai procurar? Vamos fazer o exercício 1 de articulação. Procura a articulação mais bela, mais separada. Veja bem, separada, mas não estou falando de staccato. Eu preciso ouvir as notas separadas. Por exemplo, no exercício de articulação 1, eu tenho que ouvir Fá, 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 Sol, 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 Sol. Eu percebo que todas as notas têm a mesma beleza do som. Eu percebo que são notas que estão separadas e percebo que ela tem igualdade, né? São todas igualmente o mesmo volume, o mesmo som, a mesma beleza. É importante também que elas soem musicalmente, pulsem musicalmente.
é muito difícil. Não importa o seu nível, sempre é difícil você desenvolver isso. Por isso que tem que estudar articulação todos os dias. Então eu vou fazer agora como exemplo o exercício de articulação simples. Outra coisa também importante, eu vou começar no grave, que é o mais difícil. Você vê que se você comprimir a embocadura, se você pressionar, você soprar além do limite ou pouco, estoura, né? Então vamos lá. Então esse é o exercício de articulação simples. Depois você faz o exercício já com um pouco de intervalo, que é o exercício 2, do mesmo jeito. Você pode fazer mais articulado, depois de uma forma contínua, né, só separando a sílaba, sempre tentando separar as notas de forma clara, né, sempre com a mais bela sonoridade que você conseguir. E a mesma coisa, você segue para o exercício 3, que já é o exercício 3 de articulação simples. Você tem aí uma escala. Então você tem que fazer tanto a primeira nota, a última, tão bonita possível. Um exemplo. Então, esse é o exercício de articulação simples, e relativamente simples, né, no seu conteúdo, mais difícil, principalmente nas notas mais graves, que a gente tem dificuldade natural, ou nas extremas agudas. Agora, vamos ver sobre a articulação dupla. O ataque simples ele é ineficiente quando a música fica muito rápido. E nesse caso, é necessário aprender uma articulação que seja mais ágil, mais rápida, que é o caso a gente chama de articulação dupla. Ele tem esse nome porque a gente faz dois movimentos na língua, na parte da frente, por exemplo, D, e na parte de trás da língua, G, né? Então a gente, em um movimento muito curto, a gente faz duas articulações, D, G, D, G, D, G, D, G, D, G, D, G. Então por isso ela tem esse nome. Esse pequeno movimento leve, né, e curto da língua faz com que a gente faça assim, separe praticamente duas notas de uma forma muito rápida, porque o intervalo de um ao outro é muito curto, né? Só que existe uma dificuldade de sincronia com as notas a serem articuladas. E também uma dificuldade na qualidade de ambos os movimentos. Fazer D tão bom quanto o G, né? Então no início o G ele fica só muito oco, sem qualidade, né? Então a gente tem que desenvolver, né, essas duas articulações igualmente do mesmo nível, na mesma qualidade, né? D, G, D, G, D, G, D, G, D, G. E para isso você tem que fazer os exercícios todos os dias. A articulação eu acho que é mais difícil do que ter um som bonito. E então você precisa iniciar aí um estudo diário de articulação. Se você nunca ouviu falar sobre articulação dupla, não tem problema, você pode aprender aqui, mas tem uma aula já minha gravada que você pode fazer lá, que é uma aula mais detalhada, voltada para quem nunca viu articulação dupla, mas dá para aprender mesmo nessa aula. Porque o conteúdo de aprendizado é praticamente o mesmo daquele que quer se aperfeiçoar. Então você tem os exercícios aí para aprender articulação, o exercício A. O que você vai fazer? Você vai fazer D,
G, D, G, D. Pode ser lento, mas você tem que observar esse movimento da sua língua. Né? A língua faz D e G. Imagine que aqui é a ponta da língua, D, e aqui é a funda da língua. Ela levanta, né? G, D, G, D, G, D, G. Observa que o movimento da minha língua foi D, G, D, G, D, D, G, D, G, D, D, G, D, G, D. Então, você vai ter que observar muito o seu corpo, a sua língua. Você pode até começar antes de pegar a flauta, né? Para entender aqui como é que funciona. D, G, D, G, D. Esse foi o exercício A. Agora, o exercício B, você vai focar mais no D. D, 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 D. Depois, no exercício C, você foca mais no exercício B. Ainda, você foca mais no G, que é a mais difícil. Então, você pode fazer só o G, 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 para entender e compreender como funciona e tentar deixar separadinhas essas notas, né? Percebe que eu fiz essa articulação só com o G, 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 G. Em o exercício C, você junta o D, G, depois uma pausa, se recupera, D, G, D, G, D, G. E depois, a partir do exercício D, você já aprendeu como funciona e você segue fazendo todos os exercícios, procurando, primeiro, a sincronia das notas, né? Você tem que iniciar realmente as notas certinho, D, G, D, G, D, G, D, G, D, G, D. É mais fácil porque são notas iguais, né? E tanto D como G tem a mesma qualidade. Essa articulação dupla, quando você faz muito lento, fica bem mais difícil. Muito lento, né? Não faça muito lento. Tenta evoluir, né? Mais rápido do que simplesmente D, G, D, G, D. Aí o G fica muito difícil quando é lento. Depois exercício E, né? Depois você tem um F, que são duas em duas notas, né? Já é um pouco mais fácil. Mais fácil não, mais ágil. Você tem. Depois você segue para o G e aí vem o G, né, que é o mais difícil, porque aqui você vai ter que sincronizar. Porque cada articulação é uma nota diferente. Por que eu fiz começando no decrescente? Porque é mais fácil descer do que subir na flauta. Então, D, G, D, G, D, D, G, D, G, D. Foca aqui, cada nota, se sincronizar com uma articulação. D, G, D, G, D. Depois o exercício H e o I, que é bem difícil, que você tem notas mais longas, escala mais longa. E não tem segredo, é fazer cada exercício diariamente e aguardar o aprendizado da sua evolução. Aí, depois a gente tem os exercícios para desenvolvimento e aperfeiçoamento. O que a gente viu até aqui foi aprendizado, né? Até o L. Agora, a partir dos exercícios, que chamados exercícios para desenvolvimento e aperfeiçoamento, é para aqueles que já sabem articular e querem desenvolver. Dica, não é uma coisa que faça uma vez só. Esse exercício de articulação é para a vida inteira, por mais que você tenha anos e anos de flautista. Porque a nossa articulação não é fácil, é bem difícil. E a gente tem que sempre estar em forma, né? Então você vai fazer todo dia
Todo dia, assim como o exercício de sonoridade, você todo dia tem que se dedicar a fazer o exercício de articulação. E procurar o quê? A sincronia perfeita, a clareza das notas e o som mais belo possível logo no início. Tá? Então você vai fazer exercícios procurando isso. Então exercício 1. E é assim, isso é exercício de articulação. Então, a partir do próximo módulo, a gente avança em mais exercícios mais complexos de articulação, mas nesse primeiro módulo, a aula 2.1, vimos então sobre como funciona o princípio sobre a articulação simples, os exercícios para ela, o quanto ela é fundamental para você estudar todos os dias. Depois vimos o aprendizado da articulação dupla e depois o exercício. Não tem segredo, é fazer todo dia e procurar sincronia perfeita, clareza entre as notas, separação perfeita e um belo som logo no início de cada nota.